Eu não sei vocês, mas pra mim, depois da MLI, me bateu uma ressaca literária que, nossa, eu tô com dificuldade de ler algum livro esse mês. Eu digo que se eu conseguir não, porque pelo menos esse eu vou conseguir, né, ler o livro do mês ainda esse mês, mas, tipo assim, se for o único livro que eu for conseguir ler durante esse mês, tá ótimo, porque tá difícil, viu? Tá muito difícil. E pensando nisso, ótimo. Mas pensando nisso, me veio a ideia de que, há um tempo atrás, quando eu tava com ressaca literária assim, eu pegava contos pra ler. Literalmente, às vezes, contos no caso que eu falo é e-book. Minha voz indo embora, peraí. Tudo bem. Como eu disse, contos que eu falo no caso e-book, que a maioria deles está no Kindle Unlimited. Se não estiver, tem eles de graça em alguns sites, vamos dizer assim. Não vou me aprofundar muito porque eu não tenho dinheiro para advogado, mas ajuda a gente a sair da ressaca. Então, vou estar trazendo aqui para vocês 7 contos, no caso, um conto de cada gênero literário diferente, que vai agradar gregos e troianos, independente do seu gênero literário favorito. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Para os amantes de fantasia, eu recomendo muito todos os contos do deixa eu ler aqui. Morceros. Acho que assim se pronuncia. Ele tem vários contos incríveis, mas um especificamente que me pegou ali bem no âmago, bem no sentimento, foi A Sombra da Inocência. Eu não vou conseguir dizer para vocês se todos os contos dele se baseiam na mesma estrutura, tá? Então eu vou dizer só sobre esse, A Sombra da Inocência. Nesse conto, a gente percebe que o mundo não é dominado por seres humanos, e sim por animais. E esses animais têm, como que eu posso colocar? Pensamentos, sentimentos, como se fossem humanos mesmo, sabe? E especificamente nesse conto, é tratada pra gente, é mostrada pra gente uma família de coelhos. A principal mensagem que eu acho que esse conto traz pra gente, além de todo o contexto de fantasia, né, é a parte sobre sentimentos. Como eu disse, ele é um conto curto, um conto simples, com elementos de fantasia, mas que a mensagem principal dele é sobre as consequências de você guardar sentimentos para você, de você não se expressar, né? Principalmente sobre guardar rancor, o quanto esse sentimento corrói a pessoa, principalmente por dentro, sabe? Ele é muito bom, eu super recomendo. Mas é aquele ditado, né? A gente tem que segurar a marimba, né? Agora, para os amantes de romance, um que muita gente deve ter lido já provavelmente, quem não leu também recomendo, é Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Esse conto, para quem não conhece ou para quem nunca viu ele, nunca ouviu falar sobre ele basicamente é uma troca de cartas entre dois personagens, onde os dois são os maridos, não vou dizer maridos, mas os companheiros fiéis, vamos colocar assim, né? Em outras palavras, a esposa descobre que o marido está traindo ela com uma outra mulher e resolve escrever cartas para o marido dessa outra mulher. E eles começam a... como eu posso colocar sem dar spoiler? A mandar bastante cartas um pro outro, sabe? Se é que você me entende. Ai, que delícia! Então, assim, esse conto é muito pequeno. Eu considero como um conto. Alguns falam que é livro, mas pra mim, ele não tem. Eu acho que se ele tiver um pouco mais de 100 páginas, é muito. Não tenho muita certeza, mas eu sei que ele tem pouca página. Eu sei que ele é muito bom. A escrita da Taylor, como sempre, te envolve. O final, eu fiquei abismado com tudo que eu li pela última carta, né? Eu fiquei muito incrível com tudo. Como a história se fechou, né? Eu gostei bastante. E pra quem gosta de romance, principalmente esses romances que começam melancólico e depois evolui pra algo
melhor, é uma boa dica. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Já para quem gosta de um bom suspense, a minha indicação, sem sombra de dúvidas, é As 220 Mortes de Laura Lins, do Rafael... Como é que é? Westerfelder. Um sobrenome difícil, Rafael, desculpa. Mas assim, esse conto, ele é incrível. Tô vendo ele aqui no site da Amazon, né? Ele tá disponível no Kindle Unlimited, então, se você tem muito... Nossa, eu super recomendo. Você pensa que você um dia acorda, um dia normal, vai se encontrar com uma colega, né? Vamos colocar assim, e ela morre. Acontece um acidente e ela morre. Do nada, você acorda novamente, no mesmo dia, no mesmo horário, com as mesmas mensagens, as mesmas coisas, tudo de novo. E você vai encontrar com essa amiga de novo e ela morre de novo. Então, no meio disso, o personagem, agora eu não me lembro o nome dele, mas ele vai tentar mudar esse final. Ele vai tentar passar o dia sem que a Laura morra. E o final dele, que meio que explica o porquê que ele tá passando por esse looping, é incrível. É de se tirar o chapéu. Literalmente, de se tirar o chapéu. Muito bom. Desumanos, o que tá acontecendo comigo? Agora, pra quem gosta de terror, principalmente um terror muito bem escrito, com folclore brasileiro, sabe? Com elementos, claro, elementos brasileiros também, mas com uma escrita que você fica quase que roendo a unha. O Assovio da Matinta, da C.M. Rocha, é incrível. É incrível. Eu vou falar agora por mim. Quando eu escutava Matinta, me vinha logo na cabeça uma planta. Eu não sei porquê. Agora, depois que eu li esse conto, não tem como, eu não consigo relacionar a planta, né, a ideia que eu tinha de Matinta ser uma planta, com uma bruxa, uma velha, um ser que se transforma num pássaro, sabe? Que é o conto original. E o bom desse conto é que ele traz... Eu não sei, não posso dizer aqui como é contado o folclore original da Matinta, mas ele traz muitos elementos gráficos, não muito gráficos, né? Mas muitos elementos de terror que beira ao assombro, sabe? Eu acho, não tenho certeza que é por conta da ambientação, pelo fato da bruxa só aparecer à noite, por conta do assovio que ela faz, por conta de como as pessoas podem conseguir coisas com ela, principalmente matar outras pessoas, dando oferendas para ela, mas você tem que seguir algumas regras, sabe? E ela só aparece uma vez por mês. É assim, incrível. Eu não consigo falar muito, porque senão vou dar spoiler. É um conto curto. Ele também tá no Kindle Unlimited. Achei que ele tá no Kindle Unlimited. Mas gosta de terror, gosta dessa coisa de ficar assombrado, com medo, só lendo ali e pensando de... Será que eu já ouvi esse... Como é que fala? Esse barulho, esse pio desse pássaro algum dia? Meu amigo, Nosso Via da Matinta é uma boa escolha para você. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem no Cão Covarde, estrelando Coragem no Cão Covarde. Agora, para quem gosta de um romance mais LGBT, mais essa galerinha animada, As 4 Badaladas do Sino de... Como é que é? As 4 Badaladas do Sino de Natal, é um pouquinho longo, é uma ótima recomendação, porque ele traz... É um conto só, né? É um livro pequeno, um conto só, mas que ele traz 4 narrativas, 4... como se fossem mini contos, sabe? Ali que a gente tem representatividade lésbica, representatividade gay, bi, acho que trans também, se eu não me engano, também tem. E tudo isso em clima de Natal e em véspera de Natal, para ser mais exato. E a maneira como as histórias
se entrelaçam, é muito bom. Eu gostei demais, porque você lê um conto, aí ele termina de um certo jeito. E você fica assim, tá, beleza. Aí você vai ler o outro, eu falo conto assim, né, mini conto. Você vai ler o outro, você vê que tem traços desse primeiro conto, algumas coisas se encaixam, algum personagem vê o outro assim, mas não sabe quem é, e vai encontrar depois só nesse, eu vou colocar no cybercafé, sabe? É muito gostosinho, é muito, literalmente, junta todos os romances LGBTs que aquece o coraçãozinho da gente, né? E por ser véspera de Natal, então as histórias que as pessoas têm, tanto conflitos familiares, quanto pessoais, quanto de relacionamentos, tudo ali, você vê se entrelaçando e tal, parece ser muita coisa que eu tô falando, mas é tão fluido, que você se perde em toda a narração. É uma boa dica, uma boa recomendação para quem gosta do gênero. GLBT, diversidade. Agora pra galerinha que gosta de distopia, gosta de The Walking Dead, essas coisas de zumbi, Resident Evil, né? Enquanto o Mundo Acaba, do Eliel Barberino, o sobrenome dos autores tá meio complicado, mas agora sai. É uma ótima pedida, porque ele traz tanto elementos apocalípticos, principalmente essa questão de zumbi, questão de sobrevivência e tal, e um romancezinho. É um romancezinho LGBT? É. Mas eu acho que o foco maior desse livro, desse conto, não é nem o romance em si. Claro, tem um clichêzinho do romance, tem um clichê de mundo pós-apocalíptico, de zumbis e tal, mas a mensagem que ele traz, a mensagem que transparece ali, é muito sobre você se autoconhecer, apesar das adversidades do mundo, de você superar todas as dificuldades, de você ver que, por mais que está tudo desmoronando, você não precisa estar desmoronando junto, sabe? Eu li esse conto no começo do ano, se eu não me engano foi o primeiro conto que eu li esse ano, e assim, ele me pegou, como eu costumo dizer, foi um tapa de luvas que eu acordei, porque eu tava numa deprê principalmente de autocobrança, sabe? Então, esse conto foi além da questão distópica. Ele me fez literalmente enxergar o mundo com outros olhos. Amantes de distopia, não percam, não deixem de ler. Inclusive, eu tô vendo aqui, ele está no Kindle Unlimited enquanto o mundo acaba. Que lindo, cara! Agora, para quem gosta de ficção científica, eu já digo que, apesar do título parecer que não é de ficção científica, eu digo para vocês, ele é. O título é um pouquinho grande, vou estar dando uma lida nele aqui, peraí. Esta não é uma história sobre viagens do tempo, do Cláudio Rabelo. Nesse conto, a gente é transportado por vários personagens. Melhor, é um personagem que passa por várias linhas do tempo, várias vidas diferentes. Eu vou tentar explicar para vocês assim. Ele, por exemplo, uma hora ele é um adolescente do século XVII que está passando fome na rua. Então ele tem um dia inteiro sobre esse personagem, sobre essa pessoa. Ele tem mente dessa pessoa, as ideias dessa pessoa, os sentimentos, o histórico, o pregresso, tudo. Num determinado momento, às vezes no outro dia, ele vai dormir, ele acorda no outro dia, ele já é uma geisha na China. Claro que é geisha na China, né? Mas é uma geisha na China. Mas nessa questão de como das geishas estavam sendo perseguidas. Então, é outro universo, uma outra mente, que não sei o que. Ele não se lembra da vida passada. Então, ele fica meio que nessa confusão. Aí, na verdade, com o tempo, ele começa a lembrar, ter fragmentos de outras coisas. Depois ele tá no cinema no século não, na década de 70, com as roupas, as ideias e tudo de um adolescente. Então, assim, ele
O título se fala, né? Esse não é um livro. Como é que é? Essa não é uma história sobre viagem no tempo. O que realmente não é. Porque depois, no final, você entende o que isso tudo se encaixa. Esse conto, pra mim, ele foi confuso. Justamente por causa do título, eu pensei, tá certo isso? O título... Por um momento eu pensei, gente, será que colocaram o título certo, a capa, a arte e tudo no livro errado, ou vice-versa? Mas depois no final eu fui entender, então assim, gosta de ficção científica? Gosta dessa conturbação de tá cada hora numa linha do tema diferente? Essa é uma boa dica. Véi, que viagem é essa, véi? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir pra vocês já desculpa de antemão por a minha voz ainda tá um pouco estranha. Vai ter várias partes no vídeo que eu tô vendo que eu vou ter que cortar por eu estar tossindo. E eu já adianto que eu acho que saiu ontem, eu não sei porquê, mas eu acho que saiu ontem o filme do Vermelho, Branco e Sangue Azul. Vou estar assistindo hoje, então próximo vídeo do canal vai ser uma resenha com comparações do livro com o filme, como eu fiz com o Hardstopper. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. Bora!